1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberto de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma ordem estava defronte de outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obras semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima, sobre pedras finas lavradas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem das vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, e a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, de 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obras de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor, sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte em cima do bojo, que estava junto à rede 200 romãs, em fileiras ao redor. Estava também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor, e por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam por 10 côvados, cercavam aquele mar ao redor 2 ordens. Esses botões foram fundidas
na sua fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda, como a obra da borda de um copo ou de flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, e o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras, em uma base por cima e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era uma de 1 côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio. E também sobre a boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda do côvado, de 1 côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e os seus cubos e os seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas suas pranchas, das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor, conforme esta fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre em cada pia. Cabia 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs sobre as bases direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Hirão as pias e as pás e as bacias, e acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do rei, a saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, para também um mar, e os 12 bois debaixo daquele mar. Os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses utensílios que fez Hirão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucot e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu extensivo número, não se averiguando, pois o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo,
e as flores e as lâmpadas e os espivitadores também de ouro, como também as taças e os seus apagadores, e as suas bacias e os seus perfumadores e os braseiros de ouro finíssimos e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas do seu pai, Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Shalom, Adonai.